Olá, fera, eu sou o professor Fábio Mota, professor de Geografia, e seja muito bem-vindo à nossa primeira videoaula de Geografia. Na videoaula de hoje a gente vai ver alguns conceitos pertinentes ao conteúdo Geografia, né? Então a gente começa, como é a nossa primeira videoaula, aquele conceito do que é Geografia. E para ser bem direto, a Geografia ela pode ser entendida, na verdade, quase como uma palavra composta, que vai ser formada por duas palavras, né? Então eu tenho geo, que vai significar terra, e grafia, que vai significar estudo. Então a geografia nada mais é do que o estudo ou a descrição da terra. Só que aí, visto esse conceito, esse é um conceito relativamente antigo, né? A geografia ela simplesmente descreve ou estuda os fenômenos ou o próprio planeta Terra, tá? Atualmente a gente tem outros conceitos da geografia e, na verdade, a geografia na atualidade ela está preocupada com algo diferente, tá? Então a gente vai ter inicialmente três conceitos que são muito debatidos dentro da geografia. O conceito de espaço geográfico, o conceito de paisagem e o conceito do lugar. Primeiro conceito, o conceito de espaço geográfico. Na atualidade, a gente considera o espaço geográfico, na verdade, como o grande objeto de estudo da geografia. Ou seja, essa é a grande preocupação da disciplina geografia. E o que é que vai ser esse espaço geográfico? Bem a grosso modo, o espaço geográfico ele vai ser o local onde nós, seres humanos, temos relações com outros seres humanos ou com a natureza. E com a natureza, na verdade. Então, o espaço geográfico é tudo aquilo onde nós, seres humanos, vamos ter as nossas relações com outros homens e com a própria paisagem. E aí, veja, visto essa questão do espaço geográfico como sendo o objeto de análise, de estudo da geografia, a gente entra num outro conceito, que é o conceito, justamente, da paisagem. Aí você vai perguntar, poxa, Fábio, esse conceito de paisagem. A paisagem somente é aquilo que é muito bonito, por exemplo, uma cachoeira é uma paisagem, uma mata é uma paisagem, uma geleira é uma paisagem. Veja só, isso é um erro que muitas vezes algumas pessoas cometem. Pensar que paisagem é somente aquilo que é belo, aquilo que nos é agradável aos olhos. Na verdade, a paisagem ela vai ser o conjunto de elementos naturais e o conjunto de elementos culturais que compõem uma determinada localidade. A paisagem é tudo aquilo que você consegue perceber. É aquilo que você está enxergando ao teu redor. Só que aí a gente pode, obviamente, diferenciar dois tipos de paisagem. Quais vão ser eles? A paisagem natural e a paisagem cultural. Paisagem natural é aquela que vai ter uma grande maioria de elementos naturais. Aí é quando a gente vem para aquela questão. É uma floresta praticamente intocada pelo homem, é uma cachoeira muito bonita, pouco alterada ou que não sofreu alteração, é um deserto. Então isso é uma paisagem natural. Já o conceito de paisagem cultural é aquela paisagem que foi produzida ou que foi modificada bastante pelo ser humano. Exemplo, uma cidade. Aquilo ali é uma paisagem cultural. Muitas vezes o seu bairro, a sua rua, né? A sua escola que você está estudando, o seu curso, aquilo ali é considerado uma paisagem cultural. Então, só para a gente relembrar, paisagem natural, eu tenho a maioria de elementos da natureza. Paisagem cultural, eu tenho a maioria dos elementos produzidos pela ação antrópica. Lembra, inclusive, dessa expressão, ação antrópica, é aquela ação do homem. A prova do Enem, ela não vai te perguntar a ação do homem, ela vai falar de ação antrópica. E o terceiro conceito que a gente vai ter é o conceito do lugar. Você vai dizer, poxa, lugar? Lugar parece ser algo, sei lá, é um lugar qualquer. Veja, o conceito do lugar é toda aquela localidade onde você tem algum tipo de afetividade por ela. Como assim? O lugar é a sua rua, por exemplo. Veja o sentimento de posse. É a sua rua, é a minha casa, é o meu quarto. É tudo aquilo onde há justamente essa afetividade. Um exemplo, você está chegando em casa, né? De noite, está voltando de uma festa ou de algum curso da escola, qualquer lugar que seja. Quando você entra na rua da sua casa, te dá alguma sensação. Pode ser uma sensação bacana. Poxa, que legal. Cheguei na rua de casa. Pô,
estou tranquilo, cheguei na rua da minha casa. Ou pode ser também aquela sensação contrária, né? Eita, danou-se. Agora fiquei tenso porque cheguei na rua de casa, posso ser assaltado, ou fiz alguma besteira, meus pais vão reclamar comigo. Mas perceba, o lugar, como ele tem essa afetividade, você não passa por ele de maneira indiferente. Não, o lugar é aquilo que você tem uma afetividade. Mais uma vez, é a tua casa, é o teu quarto, é a tua escola. Então vejam, a gente viu aqui os 3 conceitos: espaço geográfico, paisagem e lugar. Aí veja, a gente vai começar a falar agora um pouquinho das chamadas correntes do pensamento geográfico. Veja só, a gente tem basicamente 2 grandes correntes do pensamento geográfico. Vamos discutir outras, mas essas 2 são as principais. A primeira corrente do pensamento geográfico é o chamado determinismo ambiental. E aí veja, essa teoria geográfica, ela foi formulada lá no século XIX por um alemão chamado Friedrich Ratzel. Na tua provinha do Enem vai estar somente escrito Ratzel. E aí te lembra. Nesse conceito do determinismo ambiental, Ratzel dizia que a natureza, ela determina a condição do homem. Como assim, Fábio? Não entendi. Era como se a natureza, ela tivesse uma força tão grande que ela iria determinar todas as condições, todas as atitudes do ser humano. É como se o ser humano ele estivesse fadado a ser refém de uma condição natural. Essa teoria do alemão Friedrich Ratzel, no século XIX. Em contrassenso a essa teoria do determinismo ambiental, surge lá na França a teoria do possibilismo geográfico, essa formulada por um teórico chamado Paul Vidal de Lablache. Te lembras? Na tua provinha do Enem vai estar a expressão Lablache. Lablache, francês, diz que, na verdade, a natureza ela não determina a condição do homem, que ela dá, na verdade, possibilidades. Veja a diferença. O determinismo diz que a natureza ela vai determinar a condição do homem, enquanto que Lablache, no possibilismo, diz que a natureza ela vai dar possibilidades ao homem. O homem pode transformar essa natureza, tendo aí várias possibilidades de poder se desenvolver. Então o ser humano ele consegue modificar a natureza. E aí, pensando hoje, né, a gente em pleno século XXI, sabe que na verdade o ser humano ele consegue alterar essa natureza e ele consegue sim driblar as adversidades que a natureza traz para ele. Então a gente tem 2 correntes geográficas que são antagônicas: o determinismo ambiental e o possibilismo geográfico. Determinismo, Ratzel, alemão; possibilismo, Lablache, francês, tá? Então fica ligado. Só que além dessas 2 grandes correntes, a gente vai ter também algumas outras correntes geográficas. Uma outra delas é a chamada geografia regional ou método regional. Na verdade, o que é isso? É uma reafirmação dos aspectos próprios da geografia. Como assim, Fábio? Não entendi essa questão de reafirmação dos aspectos da geografia e tal. Vou ser mais claro. Nessa geografia regional, ou método regional, a ideia era você tentar buscar critérios de similaridade e de diferenciação entre um local e outro, tentando descrever as informações. Então, o método regional, na verdade, ele tenta analisar bem o local que está sendo estudado. Isso é uma forma de pensar geografia. E aí o que é que acontece? Os anos foram passando e até que em 1950 surge uma outra corrente do pensamento geográfico. Aí a gente vai dizer que é nesse momento que a geografia ela passa a ser mais pragmática. Como assim? Até antes dos anos de 1950, faltava à geografia algo que as outras ciências tinham, que era a questão dos dados estatísticos. E aí veja, essa geografia pragmática, ela pode ter algumas nomenclaturas. Uma, nova geografia, pode ser também chamada de geografia teorética, ou uma que eu gosto muito, geografia quantitativa. Veja o nome, quantitativo. Quantitativo te dá a ideia de quantidade. Então surgiu
a necessidade da geografia ter dados mais claros, de contar. Ou seja, a geografia passou a ser encarada e passou a ser vista muito mais como uma ciência agora empírica. A questão da experimentação, dos dados, coletar os dados. Aí veja, poxa, coletar dados, né, dados estatísticos, está me lembrando algum órgão. Aqui no Brasil, o órgão responsável por essa forma de pensar a geografia vai ser o IBGE. Olha o nome do IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É essa necessidade dos dados, da contagem. Por exemplo, o censo demográfico realizado a cada 10 anos. De 10 em 10 anos o IBGE vai lá, domicílio por domicílio, e conta quantos brasileiros existem. Então, pessoal, acabamos de ver as principais escolas do pensamento geográfico, e aí na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito dos 5 princípios da geografia: princípio da extensão, da analogia, causalidade, conexidade e atividade. Então, na próxima aula, fica ligado que vão ser esses 5 princípios que a gente vai abordar. Até lá!